futebol, jogar vôlei, jogar raquete. Eu amo. Na temporada vem bastante gente, turista, né? Eu gosto de trabalhar, porque daí eu posso comprar minhas coisas, né? Minhas roupas. Eu compro roupa, compro tudo. Compro jogos. Começa agora mesmo, tipo, 12:30. Daí eu fico até às 4. Tenho 3 irmãos. Eles trabalhavam na roça com meu pai. Nós acordamos umas 5:30, 6 horas, todos os dias, para trabalhar. Carregamos o cavalo, tomamos um café e vamos. Eu tinha 14 anos, foi em 2015. Eu trabalhava numa casa de salgados. Eu ia lavar uma louça, empanar uns salgados e esse tipo de coisa. Aí, num dia, a dona do estabelecimento me botou numa máquina, que foi onde eu sofri meu acidente. E o socador não era daquela máquina, era de uma outra e não era o suficiente para desentupir. Aí eu fui desentupir e botei a mão. Só que como ela é elétrica, eu não consegui desligar. Aí puxou a minha mão direto, em questão assim de segundos, muito rápido. Aí eu fiquei presa por 40 minutos, porque eu não conseguia tirar meu braço. E demorou um pouco para os bombeiros e a ambulância vir. Que não tem o que fazer, mãe. Ela moeu toda a mãozinha. Não tem mais o que se fazer. A única coisa que a gente pode fazer é amputar. Foi isso. Aí... Que eu já vi que eu podia ajudar os pais, eu comecei com 15. Bem mesmo com 15. A única coisa que eu não tinha bem como conseguir era ajudar a cortar lenha, que é o mais difícil para mim. O resto eu já consegui. O mais certo é no lavoura, porque da roça aqui, pouca oportunidade. A gente não tem muita oportunidade. O trabalho infantil é toda e qualquer atividade exercida por uma criança e um adolescente antes da idade apropriada. Toda e qualquer atividade, seja ela remunerada ou não, tenha ela caráter de sobrevivência, subsistência ou não, que coloque aquela criança e aquele adolescente numa condição de responsável por algo que caberia a um adulto se responsabilizar. Quando a gente está falando desse problema, a gente está falando de crianças e adolescentes que estão hoje em situação de trabalho, por vezes extremamente perigoso, potencialmente lesivo, expostas aos mais diversos tipos de risco e de um modo que muitas vezes se tolera, como se fosse a alternativa existente para aquela criança. Então, ao longo desse tempo, o que a gente tem percebido é
que a gente precisa intensificar ainda mais as nossas formas de ação contra o trabalho infantil e se aproximar mais da sociedade para que ela compreenda o que isso significa, quais são os efeitos que isso provoca, tanto para a criança e para o adolescente que estão sendo vítimas do trabalho infantil, como para a própria sociedade. Sim, todo mundo tem carroça, que tem bastante. Se vocês passarem para lá ou para qualquer lado que vocês vão ver sempre toda hora carroça. Vem pra cá, Maria. Pra lá, ó. Peraí, Desde o princípio da fundação da Organização Internacional do Trabalho, sempre houve essa preocupação muito grande com o trabalho infantil. Sempre foi um tema presente na OIT. Mas em 1992, ela lança, dentro da OIT, o Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, que é conhecido como IPEC. E o Brasil, por ser um país onde o tema era, sim, um problema, foi um dos primeiros países a receber esse programa internacional. Mas acho que o grande desafio é ter certeza de que todas essas políticas cheguem a todos os municípios brasileiros. O Brasil, infelizmente, ainda tem 2,5 milhões de crianças no trabalho infantil, sendo que na região sul o problema é bastante visível. E o Brasil reconheceu na década de 80 o trabalho infantil como um problema social sério a ser combatido pelas políticas públicas e criando legislações que deem conta. E a ideia qual que é? É mostrar para as pessoas que o trabalho infantil é prejudicial à criança. Que a gente pode lá em casa ajudar o pai e a mãe, que tem uma série de coisas que a gente pode fazer aqui na entidade, mas que trabalhar, não. Trabalhar vai ter idade certa. Então, nem pedir esmola na sinaleira, nem vender pão na sinaleira, nem vender picolé na praia. Deixar o trabalho para os adultos e para os jovens. Quando a gente fala em criança e adolescente, a gente está falando de uma pessoa que está em processo de desenvolvimento. É uma pessoa que ainda não alcançou aquela maturidade que se convenciona por critérios clínicos, médicos, psiquiátricos, aos 18 anos como completa, né? Na época, né, não tinha isso, né, da lei de 16 anos, né, para trabalhar, ou 18 anos. Na época, com 12 anos, tu fazia carteira de trabalho e trabalhava normal, como qualquer outro trabalhador de carteira assinada. O dia inteiro ali, a gente nem alcançava na esteira, porque ela era mais alta e a gente, né, era menor, então subia em cima de uns caixotes ali, ficava o dia inteiro passando cola. Direto, não usava máscara, não tinha nada. Tinha uma época que eles davam um copo de leite para amenizar aquela toxina da cola que tu ingeria, né? Eu, como vários outros jovens da minha época, eu iniciei minha primeira, vamos dizer assim, profissionalização numa firma de calçado. Isso em 93, eu tinha 13 anos de idade. Um guri, assim, né? Não tinha experiência. E nos 4 dias de trabalho, eu tive um acidente de trabalho, né? Perdi um dedo. Fui trabalhar numa fábrica, numa máquina que era um balancinho, que chamava. Deixei o dedo, na verdade deixei a mão inteira. Quando a máquina apertou, eu consegui tirar e apertou só meu dedo. Olha aquela criança e continue a andar, a me provar que esse mundo está errado. O futuro do nosso futuro sendo aqui desperdiçado, jogado na sarjeta, igual a guarda-chuva que quando cai do céu... Eu preciso te dizer... Faz mais de 10 anos que eu não vou lá. Que pra mim são complicadas, mas acho que não adianta, você não entende nada. Eu iniciei a minha carreira musical, onde eu comecei a aprender violão, onde eu comecei a aprender a cantar e também onde depois lecionei por muitos anos. Nossa, vai ser muito legal. Nossa, olha só. Tô todo arrepiado, bicho, de estar aqui. Olha só.
Olá, tudo bem? E aí, dona moça? Tudo bom? Como é que tá? Nossa, que saudade, pois é. Tá bem? Você não entende nada, pois só pensa em você mesma, seu orgulho é bem maior. Eu sou de uma família muito pobre. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Minha mãe fabricava uns chinelos de pano, esses chinelos que a gente usa no inverno, e eu saía de casa em casa a vender, com lá 12, 13 anos. Eu peguei uma foto lá da minha turma da 8ª série, cara, é triste, mas assim, ó, são poucos assim que realmente se salvaram, sabe? Então, infelizmente, a nossa realidade era essa. Alguns já morreram, outros estão presos, sabe? Toda essa parte mais cultural, sabe? Música, dança, teatro, a arte em geral, ela te proporciona uma segunda chance, uma alternativa. Foi o que aconteceu comigo, porque em vez de eu estar lá na rua, sujeito a drogas, porque aqui era muito normal isso, era muito normal, sabe? As crianças chegavam aqui, meu pai tem um 38, meu pai tem arma, meu pai não sei o que, sabe? Entendeu? Muito normal. Outra coisa que é muito legal, assim, por exemplo, na época que eu estudava aqui tinha, também na época que eu lecionava, tinha oficina de taekwondo e de capoeira. Aí o menino entrava no taekwondo, não sei o que, com aqueles kimono, aquelas coisas, agora eu vou surrar todo mundo, sabe? A ideia dele era aquela, ele saía de lá separando briga no pátio, sabe? Porque daí o que acontecia? Lá o professor já pegava aquele menino mais terrível, já dizia, a partir de hoje você vai ajudar a cuidar do recreio. Então começava a dar responsabilidade para a criança, ele já se sentia, opa, então eu vou ter mais crédito aqui sendo bom do que sendo ruim. E na sociedade é assim também funciona assim. Você tem, para tudo você tem as duas opções. Eu escolhi tocar violão, escolhi cantar. Pra esquecer alguém que me faz sofrer e não sai dessa cabeça. Dono do bar. Se liga nesse papo que eu vou te dizer. Eu sou MC Papo e canto pra você. Minha mãe me deu carinho, meu pai me deu amor. Juntando tudo isso. Eu perdi um primo com 15 anos aqui na comunidade. 4 tiros. 4 tiros. De um tempo ele ficou hipnotizado pelo tráfico, pelo crime, e ninguém mais tirou ele da linha de frente. O tráfico de entorpecentes é uma das piores formas de trabalho infantil, mas ele não é enxergado desse modo. Só se olha para esse problema pelo viés do direito penal, pelo viés da criminalidade. Não se enxerga que muitas vezes esse geralmente jovem menino é uma criança que foi aliciada para esse universo. Vou pegar um exemplo assim, hoje, relatos que a gente tem muitos jovens que trabalham em biqueira e tal, em comunidades que ganham R$100 para trabalhar às vezes 6 horas, 8 horas por dia. Biqueira é os pontos de tráfico, onde vende, ou que cuida, né, o aviãozinho, aquele que cuida. Tem muitos moleques hoje que também eles são vítimas, né, de uma situação de manipulação e acabam indo para a linha de frente. E muitas vezes não retornam mais. O moleque que fica na biqueira, na frente, o aviãozinho, isso não é novidade para ninguém. E não pensem que isso acontece somente no Rio de Janeiro, São Paulo, isso acontece no Brasil inteiro, inclusive na zona rural também, infelizmente já está acontecendo isso. Eu pensei já em trabalhar em ter diversos empregos, mas como eu não tenho condição para ir para a cidade, o único jeito é ficar na roça. Eu tenho que dividir com o patrão, a meio fumo, metade do sócio, metade do patrão.
não sobra muito. A atividade do cultivo do fumo aqui é predominante. São assim lavouras pequenas, propriedades pequenas, familiares, que demandam o envolvimento de toda a família no trabalho do dia a dia, né? Desde o plantio até a colheita, que é uma das piores formas do trabalho infantil, o trabalho na lavoura de fumo, devido ao contato com agrotóxicos. A própria folha do tabaco ela é tóxica. Nós estamos no centro de Santa Cruz do Sul, que é a maior cidade produtora de fumo aqui no estado. É a colonização alemã, que assim traz muito forte essa questão de trabalho, né? Que traz dignidade, que traz a formação para a pessoa. Dá uma conotação equivocada de que é saudável começar a trabalhar precocemente. Toda essa região da Serra de colonização italiana também tem esse mesmo fator de trabalho enobrece, o trabalho precoce enobrece, forma caráter. Eu fui terceira série primária, sabe? Mas a idade dele já estava na roça. Era todo mundo, ninguém estudava mais que isso. Não tinha condições. A família inteira pega junto e vamos lá. Aqui na região da Serra é assim, geralmente é assim. Alguns mais, alguns um pouco menos, talvez, algum um pouco sistema. Tem famílias aí que têm produções maiores, aí contratam mão de obra terceirizada. Aí já envolve um pouco menos a família. Eu gostaria que alguém fosse meu sucessor, mas a princípio eu gostaria de ver eles com pelo menos alguma formação. Que não seja uma faculdade completa, alguma coisa, mas que eles tenham um conhecimento maior que eu pude ter. O trabalho doméstico é um trabalho extremamente comum, ele é extremamente nocivo, invisível, porque a gente não enxerga, mas ele é um dos grandes responsáveis pelo afastamento das crianças e dos adolescentes da escola. Muitas vezes por terem responsabilidades que caberia ao adulto, né? Como, por exemplo, cuidar dos irmãos mais jovens. Ou seja, são crianças cuidando de crianças. E com 6 anos eu trabalhava, com 13 anos eu cuidava dos meus irmãos, eu sou a mais velha de 13. De 13, e eu cuidei de todos. 10 anos eu entrei na escola, eu entrei na sala de aula na escola e fui falar com a minha professora e disse que eu não iria mais estudar. Por isso o atraso que eu digo, a gente queima etapas, porque eu tinha que ficar em casa cuidando dos meus irmãos. E naquela época não tinha o conselho, naquela época não tinham as leis. A exploração sexual comercial, nesse caso especialmente de meninas, é uma realidade muito presente e é uma das piores formas de trabalho infantil que também não é vista desse modo. Não existia conselho tutelar na zona rural. E agora em 2016 que foi criado mais essa sede aqui, né? E foi aqui na zona rural mesmo onde nós tivemos, eu acho que agora de 2016 para cá, o maior número de presos por abuso. Aí era tudo muito velado, tudo muito engessado aqui, ficava tudo muito secreto. Temos outras situações, comércio informal nas ruas, a gente vê com muita frequência crianças 12, 13 anos nas ruas da cidade vendendo bala para satisfazer alguns desejos de consumo que sejam delas próprias, seja para ajudar na subsistência da família. Então, assim, para além do risco de acidente, inclusive com potencial de morte, eu tenho um risco que eu só vou ver no futuro de adoecimento crônico. Esse mês, dia 5, fez 4 anos, né, que eu perdi meu filho.
Ele estava trabalhando, acabou levando um choque trifásico, né? Numa extensão, que ele não viu que a extensão estava quebrada, ninguém tinha visto, né? Só que ele sempre gostou de trabalhar, ele sempre gostou de, como eu vou dizer assim, não precisava, mas ele sempre queria ajudar, sabe? Que nem ele já queria ser dependente dele mesmo para roupa, calçado, coisa pro colégio, sabe? Mas aí acabou acontecendo o que aconteceu, né? Ele estava com 14 anos. Se você enxergasse uma criança sendo abusada na sua frente, você reportaria a uma autoridade. Então, eu acho que a primeira coisa que é necessário que se compreenda é que quando uma criança está trabalhando, ela está sendo violada. Em alguma medida, ela está sendo abusada. Sempre que houver a identificação de um tomador, de um empregador, de um explorador dessa mão de obra, é muito importante que se informe o Ministério Público do Trabalho. Porque se há um explorador dessa mão de obra, a gente pode e deve agir. Eu acho que as crianças não deveriam trabalhar. Por mais que nem eu queria, por independência, mas eu acho que é melhor não, para evitar já esse tipo de coisa. A gente tem que romper com essa história. Essa é, eu acho, a essência do nosso trabalho. A gente precisa romper com esse ciclo permanente de vulnerabilidade, que o trabalho infantil é resultado desse ciclo e retroalimenta esse ciclo. A gente sabe que isso está muito, muito vinculado a uma vulnerabilidade familiar, a uma vulnerabilidade social. E é por isso que é tão importante que a gente pense sobre o problema, porque a gente não vai resolver olhando só para a criança, a gente tem que olhar para o contexto onde ela está inserida, por que aquilo ali está acontecendo. O que me marca muito é que eu vejo que muitas vezes esses meninos, essas meninas, eles não sonham, eles não têm mais, né? Você pergunta, qual é seu sonho? Eu não tenho sonho. Eu acho que esse trabalho me move na medida em que eu posso fazer com que essas crianças, esses adolescentes, eles voltem a sonhar, de que eles possam ter uma vida melhor e que eles não se conformem com a situação que eles estão hoje. O recebimento das pessoas ao Ministério Público do Trabalho, quando nós chegamos numa localidade apresentando nossos projetos que incluem a inclusão na escola, a aprendizagem e a implementação de políticas públicas pelo município, nós notamos sim que correm histórias assim, muito positivas de pais que trabalharam na infância, que outrora eu também trabalhei, isso é natural e agora tem outra postura, né? Não, eu trabalhei, mas eu quero que meu filho tenha mais oportunidade do que eu tive. Apesar de todas as circunstâncias, apesar da realidade que muitas famílias se encontram, saber que a criança é um pedaço de nós. Então, talvez, o nosso grande desafio é tornar esse pedaço de nós alguém portador de direitos e com responsabilidade familiar e social. O rap é professor, é treinador, acalma, suaviza, é apaziguador. A luz na escuridão é pro mendigo, é pro... Se aconteceu comigo, por que não pode acontecer com esses meninos, né? Por isso que a gente fala, o estudo é a cura. O rap fala... Uma música que a minha mãe me mostrou um dia. Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Depois do acidente. Eu achei que tinha tudo a ver comigo essa frase.